O Além da Notícia desta noite, eu tenho certeza, está fazendo muito bem a você, porque está fazendo bem a mim também. Escute, continue escutando a história do Dr. Edilson das Chagas. Dr. Edilson, o senhor foi faxineiro antes de ser juiz? Também. Onde? Faxineiro onde? Tribunal Superior do Trabalho. Eu na verdade... Mas para ser juiz de um tribunal tem que ser faxineiro dele? Talvez ensine muita lição, né? Talvez trouxesse muita experiência para muita gente que hoje julga, né? Poder vivenciar essas experiências todas. Eu terminei o segundo grau, o ensino médio, com 17 anos e comecei uma rotina de fazer concurso. Como a ideia era eu trabalhar muito, eu estudar muito, eu trabalhei com mecânica, trabalhei em gráfica, trabalhei em copiadora, assinei carteira, né? A carteira de trabalho, mas imaginava fazer concurso. Comecei a fazer concurso aos 18, primeiro concurso que fiz, pensei que tinha me dado muito bem, me dei mal e acabou que comecei a estudar da maneira adequada para os concursos e logo em seguida entrei no Fuzileiro Naval e quando estava no curso de formação passei para policial militar do Distrito Federal e fui ser policial militar. Com 2 anos como policial fui convidado por um colega a fazer o vestibular de Direito e pensei, passo ou não passo, só tínhamos 3 faculdades em Brasília na época e a faculdade que fui fazer, a que tinha menos concorrência, tinha 27 candidatos por vaga. Mas como estava preparando para concurso, em português estava bem afiado, e ele falou, português é o que importa, vamos fazer o vestibular e passei no vestibular. Para poder estudar o curso superior, estando na Polícia Militar, ia ficar um pouquinho complicado, porque naquela época tinha muita greve, a gente ficava de prontidão às vezes até 10, 11 horas da noite, eu não teria como fazer a faculdade. Eu tinha passado num concurso para auxiliar operacional de serviços diversos, AOSD, do Tribunal Superior do Trabalho. O nome é Chico, né? Mas era faxineiro. Não, peraí, o senhor abriu mão de ser policial militar para ser faxineiro em vista... de ter um horário fixo e poder fazer o curso direito. superior. Senão, não teria como fazer. Como policial, eu teria muita dificuldade. Mas a renda era praticamente a mesma. Né? Mas aí eu preferi poder garantir o estudo, saindo da condição de policial para a de faxineiro e assim poder garantir um horário fixo, né? Então no tribunal tinha um horário fixo, um horário para entrar, um horário para sair, daria tempo de chegar na faculdade. Muitas vezes eu fui do TST até a faculdade, dava uns 5 quilômetros de distância, a pé, para com o dinheiro da passagem poder comprar pipoca em Acre para poder lanchar à noite, porque apesar de já ser servidor público, a faculdade tinha um preço elevado, não tinha acesso ao FIES naquela época, outros programas. E eu me casei aos 20 anos de idade e minha esposa também fazia curso superior de contabilidade na mesma faculdade. Então nossa renda basicamente pagava a faculdade, as despesas básicas de casa. Não dava para lanchar na faculdade constantemente. Então, passei a faculdade toda também com essa dificuldade. Fez a faculdade? Eu vou acelerar agora por causa do nosso tempo, só contar tudo, hein? Aí, 4 anos de faculdade, consegui concluir. Estava no TST ainda, eu fiz um outro concurso lá e passei para agente de segurança. Então, eu fiquei um tempo como faxineiro do tribunal, depois agente de segurança. E quando terminei o curso superior, era agente de segurança. E terminei o curso passando em 3 concursos, defensor público, fiscal do trabalho e oficial de justiça. Tomei posse como fiscal do trabalho, já em fevereiro de 1995. Eu formei em dezembro de 94, em fevereiro de 95 tomei posse já como fiscal. E fiquei 3 anos como fiscal. E até um fato curioso é que eu tinha que ter ido para a rua, trabalhar na rua, fiscalizando, que era o que eu queria, com horário mais livre e tal. Mas por algumas circunstâncias dentro do Ministério do Trabalho, acabei ficando como assessor do delegado, trabalhando de 8 às 18 horas. E não consegui ir para a rua, mas isso foi o que me socorreu. De novo, a mão de Deus fazendo um milagre. Eu fiquei como assessor do delegado, assessor jurídico da delegacia. Quando eu fui fazer o concurso para juiz, 3 anos depois, exigia-se 3 anos de formado e 3 anos de prática forense ou de exercício de função privativa de bacharel em Direito. Fiscal do trabalho não era uma função privativa de bacharel em Direito. Outros cursos superiores podiam fazer o concurso também. Então, se eu tivesse ido para a rua fiscalizar, eu não teria prática forense. Como eu era assessor jurídico da delegacia, com DAS inclusive, o fato de eu ter ficado como assessor jurídico me deu a função privativa de bacharel em Direito e isso me permitiu o requisito para o concurso. Então, ter ficado interno não foi uma maldição, foi uma bênção na minha vida. E aí consegui fazer o concurso. Quando eu fui me inscrever para o concurso, veio uma ideia do tipo assim, você pensa que vai passar nesse concurso? Você é do Gama, filho de viúva, estudante de escola pública, você acha que vai... E aí eu comecei a pensar, realmente, será que eu passo? E fui procurar saber se alguém do Gama já tinha passado.
No Gama, nós já tínhamos 3 promotores que eu conhecia, que eram do Gama e tinham passado no concurso, já eram promotores, 5 delegados que eu conhecia também, do Gama também, mas juiz não tinha ninguém. E aí vinha aquela pergunta: você pensa que você vai ser o primeiro a passar nesse concurso? Eu falei, ó, de flanelinha para fiscal do trabalho é uma distância muito grande. De fiscal do trabalho para juiz é mais perto. Fiz a primeira fase, passei. Na segunda fase, estou me preparando e aí veio uma notícia aumentando a quantidade de vagas. Eram 38 vagas, criaram 110 cargos, foi para 148 vagas para juiz. Eu pensei, agora eu vou. Vai passar uns 50, eu passo no meio dele, ninguém nem vê que eu sou do Gama. Nesse dia tive uma experiência, porque é como se Deus falasse comigo. Então você depende da quantidade de vagas. Eu pedi perdão a Deus, fiz uma oração, pedi perdão, falei, Deus, eu não preciso, depende da quantidade de vagas. Eu dependo de Ti. Minha saúde, inteligência, o lugar que eu estou, a esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho, o Senhor me deu tudo isso. Eu dependo de Ti. Pedi perdão e falei, mas deve me dar uma vaguinha, ainda eu estou querendo, né? Porque vacilei. Passei na segunda fase e aí só 16 candidatos de 800 ficaram para a terceira fase, que é a prova oral. Fiz a prova oral no final de semana e disseram assim, segunda-feira pode ligar meio-dia que a gente dá o resultado por telefone. Meio-dia em ponto, lá do meu apartamento no Gama, eu liguei, já estava aí com 28 anos de idade, 1998, a moça me atendeu e eu perguntei assim, ó, passou todo mundo no concurso? Aquela pergunta da incredulidade, né? Se passou todo mundo, estou garantido. Falou, não, reprovaram 6, só passaram 10. E eu passei, seu nome, Edilson Edino das Chagas. Eu falei assim, doutor Edilson, o senhor passou sim. E prepare o discurso de posse, porque o primeiro colocado é quem faz discurso de posse. E o senhor foi o primeiro colocado no concurso. Meu Deus. Eu falei, não acredito. Ela falou, verdade. Agradeci, desliguei o telefone. E chorou? Na hora enchi o olho d'água, mas aquela voz falou comigo de novo. De quantas vagas você precisava? Nesse dia eu entendi uma coisa, que quando tem uma porta aberta para a gente, de fato ninguém pode fechar. E é como se Deus dissesse assim, se esse concurso tivesse uma vaga só, de quem ela seria? E naquele dia também, eu senti uma certeza no coração, há uma porta para a gente. E quando não há essa porta, Deus se torna a porta. E a gente passa por ela. O que a gente tem que acreditar é que se há uma possibilidade, que seja, é por ela que nós vamos passar. E se não houver, o impossível também pode acontecer. Porque se eu estou vivo, isso é o suficiente para alcançar o que eu estou sonhando. E o que aconteceu comigo no passado, Paulo diz lá naquele texto, se você não tiver amor, você vai ser como um sino que retine. O sino leva uma pancada agora e o som dele, da pancada, perpetua no tempo. A gente leva pancadas na vida. E a gente define se essa pancada vai ficar perpetuando o resto da vida ou se ela vai ficar no passado. Se eu deixar ela perpetuar, eu vou desistir das coisas. Como você colocou, as pessoas desistem com facilidade? Desistem, porque são como um sino que está ressoando. Ou como o prato que retine, o prato que cai no chão, um prato de louça, quando ele cai no chão, ele faz barulho até parar. O prato cair significa uma queda que eu tive, um vacilo, um concurso que eu não passei, uma decepção causada por mim mesmo, um erro, um vacilo meu. Se eu ficar preso nesse erro o resto da vida, eu sou como o prato que retine. Mas se eu tiver amor por mim mesmo, eu vou me levantar, vou partir de novo, como disse Jó, há esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas, ela pode brotar novamente. O cheiro das águas é a esperança, é a fé. A água não tem cheiro. Então, se eu continuar acreditando, como alguém que acredita em mim faz meu pulso bater a cada segundo, eu vou fazer valer a pena alguém estar acreditando em mim e vou acreditar que eu posso conquistar. Deixa eu continuar aqui, aproveitando os últimos minutos com a presença aqui do Dr. Edilson das Chagas. O senhor hoje é juiz da vara de falências, mas já atua na vara da infância e da juventude. Por que o senhor veio parar na vara de falências? Conte para a gente brevemente também, que o tempo está curto. Tá, eu vim para a falência por ser a área que eu acabei escolhendo como aquela em que eu lecionaria. Eu acabei escolhendo essa área por um convite inusitado. Eu queria dar aula de outros ramos do direito, mas o diretor do curso falou assim, olha, eu preciso de alguém que dê comercial, que dê empresarial. Mas essa matéria, logo que eu fui, a pior matéria que eu tive na prova do concurso, eu tive mais dificuldade, é o que eu preciso. Eu falei, tá bom, então vou fazer o seguinte, já que essa é a difícil, foi a que eu tive dificuldade, vou vencer isso aqui. Porque todo mundo tem dificuldade nela. E acabou que eu consegui compreender a matéria e passar ela hoje de forma fácil. Eu me lembro de Ayrton Senna que um dia disse que aprendeu a dirigir na chuva porque na primeira chuva, era um bom piloto de kart, na primeira chuva que teve ele rodou o kart e saiu da pista. E aí toda vez que chovia ele corria para o kart para treinar na chuva, para poder vencer esse desafio. Onde eu tive dificuldade é que eu vou me especializar. Eu falei, vou fazer a mesma coisa. E Ayrton Senna ganhou a primeira corrida dele.
justamente na Fórmula 1, na chuva. E eu escrevi um livro empresarial. Hoje leciono empresarial em tudo que é área. E a vara de falência é uma vara empresarial. É uma vara única no DF que trabalha com isso. E a especialidade dela é empresarial e fui premiado com essa vara. Estou lá por conta disso. Tendo passado por diversos outros juízos, como infância, criminal, júri, civil, família. Estive em todos esses tipos de juízos. Mas hoje estou por opção na vara de falência, por ser o lugar do desafio. E o senhor já escreveu o livro Direito Empresarial Esquematizado, fruto, portanto, da coragem e da vontade de enfrentar algo que desconhecia. Exatamente. Eu escrevi sobre o que eu não sabia, né? E o desafio de escrever e de lecionar o que eu não sabia me fez entender isso, e hoje eu consigo, e os meus alunos dizem isso, ensinar de forma fácil algo que todo mundo acha que é difícil, que na verdade é fácil. Quando você compreende algo, isso se torna fácil. Como para mim hoje é fácil dizer para você assim, olha, o que você quiser conquistar na vida, você conquista. O básico você já tem, você tem sua vida. O senhor passou pela área penal da infância, da juventude, e como a gente está no momento no Brasil discutindo, nesta atualidade, a questão da redução da maioridade penal, quero lhe pedir uma opinião breve aqui. O senhor já esteve frente a frente com menores? Já estive. Já conversou com eles? Já diversas menores vezes. Infratores, crimes graves? Graves, gravíssimos, leves, todo tipo de crime. Qual foi sua experiência diante deles para dizer hoje para a sociedade brasileira o que pensa sobre essa questão da redução da maioridade penal? Alguém que tem uma vida, a gente pode dizer, uma vida cheia de superações e de entendimento das diversas experiências. De um lado, a gente vê com infelicidade grande que boa parte dessas crianças são vítimas do abandono. Até porque elas não compreendem o abandono e não fazem do abandono uma oportunidade de tentarem buscar o crescimento. As escolas são colocadas, mas não com estrutura que atraiam esse tipo de clientela. Nosso sistema de ensino está com dificuldade de lidar com essas crianças. Nosso sistema de socialização delas está realmente bastante complicado. Mas hoje, quando se trata da questão da redução da minoridade, da idade mínima para o cometimento de crimes, a gente encontra um problema que já está posto. Esses jovens que estão com 16, 17 anos hoje, já não há mais como trabalhá-los para evitar que eles entrem nesse mundo. Na cabeça deles, na deles, não na nossa, a maioridade a partir dos 18 anos funciona como uma espécie de salvo-conduto. É incrível como ao conversar com eles, eles falam para o próprio juiz, isso não vai dar em nada para mim, daqui a pouco eu estou saindo, com 18 eu saio, com 21 eu saio. E você fala assim, mas você está fazendo isso, uma revolta que está trazendo prejuízo para você e destruindo outras vidas. A ideia de falar assim, eu não estou nem aí, infelizmente, se olhar da ótica dessas crianças que foram abandonadas, esse abandono gerou nelas uma espécie de revolta contra a sociedade, e eles veem essa questão da idade mínima como uma espécie de salvo-conduto para delinquir. Infelizmente, eu sei que se nós conseguíssemos colocar essas crianças na escola, evitaríamos bastante dessa barbárie. Se conseguíssemos dar a elas a ideia de que viver de acordo com aquilo que a sociedade coloca para elas é melhor do que enfrentar isso com ato infracional, nós conseguimos resgatar essas crianças. Mas para quem já está hoje, na situação em que eles estão, o recado de que aos 16 anos eles podem ser punidos com mais gravidade tem um papel simbólico, tem um papel de dizer-lhes, olha, não é mais da maneira que você imaginava. Você pode ser tratado como alguém que delinquiu de forma grave. Cumprir pena com pessoas maiores de idade é complicadíssimo. Mas se você condenar o cárcere e dizer assim, o cárcere não presta, ele não presta para quem tem 60 anos, para quem tem 50, para quem tem 40. Ela é ruim para quem tem 18 anos. O menino de 18, o menino de 16, o 17, o próprio lugar onde eles hoje cumprem medidas socioeducativas parece muito com o cárcere que é o presídio. Só é um lugar diferenciado. Então a situação é, nós perdemos o jogo para algumas gerações. Podemos garantir para as próximas uma situação diferenciada, mas para essas gerações o jogo está perdido e esse recado está sendo dado pelo parlamento e o povo está dando para esses menores não delinquam, não cometam ato infracional. É grave o que vocês estão fazendo e a pena vai ser grave também para vocês. Pode ser que quem está daqui, do lado de cá, que não está do lado da criminalidade, não compreenda o que eu estou dizendo aqui. Mas quando você se insere lá e começa a conversar com esse jovem, você vê que a cadeia não resolve para quem tem 18, nem para quem tem 20, nem para 25. Não resolve hoje. Nosso índice de incidência é muito alto, mas esse não é argumento para deixar de ter a forma como eu trato hoje, o maior.
Isto é, a cadeia não resolve para ninguém, mas os limites e as leis são para inibir. São para inibir. O papel simbólico. O papel de dizer assim, se você cometer... Porque hoje um menino de 16 anos é abordado, por exemplo, um argumento que se usa. Um de 18 anos fala, vai lá e você e mata, porque você não vai pegar a pena. Se você diminui e fala assim, não, agora eu pego, porque o Congresso mudou. Eu tenho 16 anos, eu não posso também não. Doutor Edilson das Chagas, última pergunta e breve. De quem veio de uma vida de muita escassez, que passou por essas experiências todas que nós aqui relatamos, flanelinha, vendedor de picolés, vendedor de jornais, faxineiro, todas essas coisas. Qual a meta do senhor? Mas me responda brevemente, qual a sua meta hoje? Porque o senhor é um homem de metas. Isso não é ruim. Você tem alguma outra meta na vida? Eu continuo vivendo e imaginando que chegue em algum lugar mais elevado que esse. Porque o fato de estar vivo é fato de estar crescendo. E a gente cresce também na nossa profissão, na nossa espiritualidade, na nossa família. Eu pretendo chegar onde Deus quiser que eu chegue, mas na carreira jurídica, um ministro do Supremo Tribunal Federal é o topo. Uma carreira parlamentar, talvez, não sei, após a aposentadoria, na advocacia. Eu sei que até o último dia que eu estiver vivo, eu vou estar construindo algo. Porque eu penso que nós viemos aqui como parte de uma construção e também para construir. E, se Deus quiser, tiver um lugar desse para mim, eu sinto que as experiências que eu tive na vida vão fazer com que eu possa contribuir. No Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, em outro lugar do Parlamento, onde eu puder chegar. O fato é que parar eu não vou. Quantos anos hoje? 45 anos. Quantos filhos? 3 filhos. Deus o abençoe. Prazer muito grande em conhecê-lo e recebê-lo aqui no nosso programa, ouvir essa história de vida tão rica. Ele hoje é juiz. Amanhã Deus pode querer muito mais dele. Que Deus queira muito do senhor, porque o senhor tem respondido bem, viu? Sim, estou à disposição. A você que esteve nos acompanhando, muito obrigado também. Uma boa e santa noite. Durma com Deus, com os anjos. E esse programa você pode assisti-lo na internet, na nossa página, que já está aparecendo aí. Até a próxima semana com mais um Além da Notícia.